E aí pessoal, bem-vindo ao Manual do Bioconstrutor. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer pino de bambu, fazer esse pino aqui, né? É um pino bastante útil na sua construção. Ele vai substituir em grande parte da sua construção prego, substituir parafuso, então você vai acabar economizando bastante na sua obra, fazendo um simples pino como esse daqui. Para começar a fazer o pino, a gente vai usar o bambu gigante, né? É um bambu que tem a parede bastante grossa. Pode usar outra espécie de bambu, mas a gente tem que observar se a parede é da grossura suficiente para a grossura de pino que você vai fazer. Dá para fazer pino de 10 milímetros, pino de 8 milímetros. Esse pino aqui é um pino de 6 milímetros e hoje a gente vai fazer o pino de 8 milímetros. O primeiro passo para fazer o pino é cortar o bambu, né? A gente vai usar só a parte do entrenó do bambu e vamos descartar os nó, porque no nó o pino fica meio frágil e costuma quebrar. Então vamos cortar o bambu primeiro, depois a gente volta para dar continuidade no passo a passo. Então, a gente já cortou o bambu, separou o nó e ficou só com o entrenó. O próximo passo agora vai ser fracionar o bambu, já mais ou menos da grossura que a gente quer o pino. Para fracionar, eu vou usar o facão. Com o facão e com o martelo, eu já vou primeiro partir ele no meio aqui, para facilitar para a gente. Agora com o bambu já partido no meio, a gente vai dividir ele e já cortar os pedaços mais ou menos do tamanho que você quer o pino. Aqui a gente vai fazer pino de 8 milímetros, que é a espessura da broca que a gente vai usar na hora de construir. O 8 milímetros corresponde à broca 5,16. Então eu vou medir aqui mais ou menos, se é 8 milímetros, mais ou menos 10 milímetros, em torno de 1 centímetro, para poder cortar o bambu. Então vou apoiar ele aqui, vou medir mais ou menos, aqui eu vou medir no olho mesmo, mas se você quiser usar uma trena ou algum instrumento para medir, você pode também. Então vamos cortar todos os pedaços de bambu mais ou menos desse tamanho, né? Dá para ver que como a fibra do bambu é nesse sentido, depois que você apoia o facão, você dá umas batidas, ele entra, ele já quebra com facilidade por causa da direção da fibra do bambu. Então eu vou dar continuidade aqui e vou cortar o resto desse bambu aqui. Agora com o bambu já todo cortado, né, fracionado, a gente vai dar uma limpeza nele para deixar ele mais próximo já da dimensão que a gente quer. Então o que a gente tem que observar aqui? O bambu, ele tem a parte de fora e tem a parte de dentro. A fibra da parte de dentro é uma fibra mais fraca. Então a gente tem que tentar, na hora de limpar o bambu e fazer o pino, usar o máximo de fibra externa possível, que é a fibra que já é lignificada e a fibra mais resistente. Então o primeiro que eu vou fazer é tirar aqui o miolinho da parte de dentro. Agora eu vou dar uma limpada nele. Na ponta do bambu, a gente vai afinar aqui como se fosse um lápis, que é o que vai facilitar o bambu na hora de entrar na fresa que a gente vai fazer, que vai arredondar ele. E na hora de bater o pino na estrutura, já vai facilitar também. Então agora nós vamos fazer isso aqui com todos os pinos, ó. Já dá uma arredondada nele. Então nós vamos fazer, antes estava assim, agora vai ficar assim.
Aqui tirando só o miolinho da parte de dentro. Então, pessoal, agora que a gente já afinou os pinos mais próximo da dimensão que a gente quer, dá pra ver aqui, ó, que a casca do bambu tá até aparecendo aqui ainda. Dá pra ver? Então eu tirei mais a parte de dentro do que a parte de fora, né? Porque a parte de fora que é a que mais interessa pra gente. Agora a gente vai passar esse pino com o uso da furadeira numa fresa. O que é essa fresa? Uma peça que a gente mesmo fez aqui, que tem o buraco na dimensão do pino que a gente quer. Tem o buraco e tem as garrinhas que vai cortar o bambu. Vou tentar mostrar aqui. Dá pra ver? Então, pessoal, como que a gente fez essa fresa aqui? Né? A gente usou uma chapinha, é bom a chapinha de aço, que é mais resistente, porque senão vai gastando demais o metal aqui. Com o tempo você perde a fresa. Então peguei a fresa, fiz um furo com a dimensão que eu quero do pino, né? Fiz o furo com a mesma broca que eu vou furar a estrutura depois, onde que eu vou bater o pino, né? Então eu fiz esse furo aqui com a broca de 8 milímetros, usei a esmerilhadeira com disco de corte e fiz esses cortezinhos cruzados aqui para poder dar as pontas, que é o que vai cortar o bambu, né? Então depois a gente rebate essas pontas para fora. Dá para ver aí que tá rebatido para fora? Tá baulado? Para que serve, pessoal? Por que é bom esse método aqui? Quanto mais eu bater essas pontinhas para fora, maior o furo fica e mais grosso o pino fica também. Se eu rebater elas para dentro, o pino afina. Então eu consigo regular o buraco da chapinha, né, da fresa, de acordo com a espessura que eu quero. Então, pessoal, esse método foi o método que eu achei mais fácil, né? Já testei vários métodos para poder arredondar os pinos do jeito que eu queria. Esse foi o que eu achei mais fácil, porque a gente utiliza material que recicla, né, que era para ser descartado. Isso aqui é disco de serra mármore, né, de serra circular também dá para usar. Eu uso ele porque é um aço bastante resistente, não gasta a fresa com facilidade, né, e isso aqui depois que você usa e pede o corte, normalmente você descarta. Então é uma maneira até de estar aproveitando o material para não descartar. Na mesma peça, você pode fazer até vários furos, né? Um furo com 6 milímetros, um furo com 8 milímetros, um furo com 10 milímetros e ter uma fresa só com vários furos, com vários diâmetros diferentes. Então a gente vai prender essa fresa na amorça, né? Na amorça de mesa. Aqui eu tenho dois modelos de fresa, esqueci de mostrar. Essa fresa aqui é a de 8 milímetros e essa daqui é a de 6 milímetros. Né? Aqui, como o buraco é pequeno, eu já fiz só 4 cortes, que já foi o suficiente para cortar o pino. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é prender essa fresa na amorça. Agora é colocar meu pino na furadeira. Outra coisa importante é sempre arredondar o pino já numa dimensão que ele cabe no mandril da sua furadeira, né? E sempre usar uma furadeira com a potência maior. Se for uma furadeira muito fraca,
às vezes você vai forçar demais a furadeira, você vai estragar a furadeira e não vai conseguir fazer o pino. Na hora de prender o pino na furadeira, a gente também não usa a chave do mandril para apertar. Porque se eu vir com a chave do mandril e apertar demais aqui, você vai fragilizar o bambu aqui, na hora de passar ele na fresa, o bambu vai quebrar e o pino vai sair voando. Então aqui, com a própria mão, só dá uma pressionada aqui para travar o pino. Travou já é o suficiente. É importante, pessoal, para fazer isso aqui, sempre usar a luva, né, para não cortar a mão. A fibra do bambu, se tiver muito afiada, corta igual faca. E usando óculos de proteção também. Se correr o risco de voar, não ir no seu olho. Então vou fazer o primeiro aqui para vocês verem. Vou pegar aqui, de início eu vou segurar aqui. Depois que ele passar um pouco para lá, eu vou segurar ele do lado de lá. Para ele não vibrar muito e não quebrar. Tá no martelete. Então passei o primeiro aqui, já arredondou ele. Se quiser, você pode pegar uma lixa também, uma lixa grão 80, ou do tamanho que você quiser aí, e dar uma pequena passada nele só para tirar os fiapos. Beleza. Então aqui o pino tá pronto, né? Só limpar as rebarbas. E essa cabeça quadrada que fica no pino aqui, ela ajuda na hora de bater ele na estrutura também. Então a gente deixa. Depois no final, se a gente usar só metade do pino, cortar, faz a ponta de novo. Aí com a própria faquinha ou com o facão você consegue arredondar esse restinho que sobrou aqui. Beleza? Vou passar os outros aqui para vocês verem. Aqui que é importante a pontinha que a gente fez no início aqui, ó. Para ela já pegar a guia da fresa aqui. Aí, pessoal, a gente já fez os pinos todos aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido a fazer. Agora, uma coisa importante é a gente testar eles, se eles ficaram numa espessura boa. Porque se ele tiver grosso demais, na hora que você for bater ele, ele vai, às vezes, trincar a madeira ou o bambu que você está batendo ele. Como que a gente faz para testar? Eu vou pegar uma broca da dimensão que eu quero, uma broca de 8 milímetros, vou fazer o furo em algum lugar, pode ser na própria mesa, na madeira. Aqui eu vou fazer esse bambu aqui. Vou fazer o furo e vou testar o pino para ver se ele vai entrar aqui. Ele não pode entrar folgado, porque senão ele não vai travar. E ele não pode entrar com pressão que quebre o bambu também. Então ele tem que ter uma certa pressão, mas não tanta. Então aqui deu para ver que ele entrou com uma certa pressão, né, que eu não consigo nem arrancar ele com a própria mão, que ele preencheu bem o buraco que eu fiz com a fresa e que ele não ficou solto. Então esse pino aqui ele ficou numa dimensão boa. Se ele tivesse ficado solto, o que eu ia fazer? Ia rebater essas pontinhas da fresa, eu ia rebater as pontinhas da fresa para fora para aumentar o buraco. Se ele tivesse ficado com pressão e trincado o bambu aqui, eu ia rebater as pontinhas para dentro para diminuir o buraco da fresa. Então eu vou regulando ela para ficar o pino na dimensão exata para eu poder usar. Ô, pessoal, então é isso. Esses pinos que a gente fez aqui, a gente vai usar para fazer uma parede pau a pique com eles. A gente vai travar a parede toda com os pinos. A gente não vai usar prego, não vai usar parafuso, né? Então vai vir bastante conteúdo legal aí para frente. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Se você gostou, já deixe sua curtida aí também, compartilhe com seus amigos que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo também.
e deixa aí no comentário o que você achou. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.